As preocupantes deficiências da saúde pública amazonense foram, de algum modo, acompanhadas pelo governo federal? Senador, nós, enquanto Assembleia Legislativa, não temos a competência de fiscalizar a fundo as ações do governo federal. Nós vimos que houve envio de recursos ao nosso Estado e que o governo do Estado tinha autonomia para definir as ações, as políticas de combate à pandemia. No foco da CPI realmente foi avaliar se essas ações tiveram a eficiência necessária, se havia probidade nos atos administrativos e dessa forma que nós atuamos na CPI, nos limitando à nossa competência constitucional, que seria de fiscalizar o governo do Estado do Amazonas. Eu perguntei anteriormente, deputado Fausto Júnior, quais foram as medidas que o governo estadual tomou para o fortalecimento do sistema local. Se Vossa Excelência pudesse precisar exatamente que medidas o governo estadual encaminhou em função daqueles fatos detectados no colapso, seria bom para a ênfase necessária que nós gostaríamos no seu depoimento. A medida que foi apresentada para a sociedade foi a abertura do Hospital de Campanha da Newton Lins, uma compra de respiradores que foi lamentável, posteriormente nós vamos citar, e a designação do Hospital Delfim Aziz como um hospital de referência. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que todos os hospitais, diante da demanda que se viu no nosso Estado, atuaram no combate ao Covid. Mas a medida de diferente do que já existia, realmente, foi a abertura do hospital de campanha e a designação do Hospital Delfim Aziz como um hospital de referência. Aí, na sequência, nós perguntamos se essas preocupantes deficiências da saúde pública amazonense foram, de algum modo, acompanhadas pelo governo federal. Pergunta específica. Senador, como eu já abordei anteriormente, a CPI não teve acesso a informações inerentes do governo federal, se limitando à nossa competência constitucional, que é de fiscalizar o governo do Estado. Se houve ou não, a CPI não teve acesso, porque não é da competência da CPI da Assembleia fiscalizar o governo federal. Havia recursos suficientes para enfrentar a pandemia no Amazonas? Senador, nós dispunhamos de um orçamento em 2020 de 2,6 bilhões de reais, sendo aproximadamente 1 bilhão de origem do governo federal. Então, eu acredito que havia sim recurso. A questão é como esse recurso foi empregado. E uma outra pergunta em função da primeira, em que foram aplicados os recursos federais enviados para o Estado? Senador, nunca ficou claro, de acordo com as informações da Secretaria de Saúde. Eu conto, inclusive, com esta CPI que possa apurar essa informação, porque houve uma dificuldade enorme na obtenção de certas informações. Então, como o nosso foco naquele momento era realmente solucionar as problemáticas, nós estávamos no meio de uma situação de calamidade em que vidas não podiam esperar. Nós precisávamos encontrar meios para solucionar o problema do dia a dia. Então, devido, inclusive, ao lapso temporal a ser investigado pela CPI de 2011 até 2020, eu não tenho dúvida que muita coisa poderia ter sido mais aprofundada. Nós tivemos apenas 120 dias de duração da CPI, então, 120 dias você fiscalizar 10 anos, realmente é algo que precisou selecionar bem o que deveria ser investigado, que poderia contribuir para solucionar a situação daquele problema. Então, estou aqui no sentido de contribuir com esta comissão, no sentido também que eu espero que essa comissão, como tem um dos seus fatos geradores, a questão do Amazonas, que possa elucidar o que a Assembleia, dentro das suas limitações de estrutura, que o Senado, sem dúvida, é muito maior do que a Assembleia, poderá conseguir contribuir para o meu Estado.